Olá, sejam muito bem-vindas ou bem-vindos. Eu sou a Vanessa Castro. Eu sou a Yane Cândida. Sou a de Trevas. E hoje, na nossa bancada feministona, o nosso IFEME vai tratar de um assunto importante para as nossas relações, que é a amizade. Em tempos tão difíceis desde o ano passado, período de eleições, será que a gente sofre influências e impactos positivos e tóxicos das nossas relações de convívio? Seja virtual ou presencial? Então, como a gente lidar com isso? A nossa convidada hoje é a Paty Green. Se apresenta aí, Paty. Olá, gente, tudo bem? Prazer, sou a Paty Green. E é um prazer inenarrável estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Gente, adoro minha amiga desenvolta. Obrigada por ter aceito o convite da Gisele, né? Que ela é sua amiga pessoal. Mas conta pra gente aí, Gi, qual foi o motivo que você fez o convite à Paty para estar conversando com a gente? Vocês são amigas? Eu fiquei sabendo de relatos que você fez alguns comentários. Brecha. Né? Uma brecha, Caguei. né? Passou um pouco de Errou vergonha, rude, né? errou rude. Nossa. Uma Não, vergonha. mas aí é aquela coisa, né? Ariana, maravilhosa. O processo educativo do Ariano é algo, né, que é bem diferenciado. Tiro, porrada e bomba. Tranquilo mas conta assim. pra gente aí, Gi, então, como é que foi? O que aconteceu na real? As amizades, eu acho que elas podem edificar, né? E o processo com a Paty foi bem interessante por conta disso. A gente já se conhecia uma cara e ela estava bem envolta nessas questões feministas e tudo mais. E numa questão eu acabei chamando-a de feminazi. Ela? Ai, meu, tá muito feminazi, sabe? Assim, tipo... E aí parei pra ver que foi depois, né? Bem depois, que foi meio naquela de tipo, tá bom, já deu. Meio que o que a galera fala do mimimi e tudo mais. E ela, na hora, assim, gente, ela virou um leão e veio falando. E eu falei, calma, tá, ok. Mas ela tava Pedi pesando em desculpa. alguma coisa pra você ter Puta, eu falado não lembro isso? nem como foi, né, que aconteceu, começou. assim, que ela Você falou? vê que não era importante, então. Estava em algum rolê. Provavelmente homens, né, o assunto. Então não era importante mesmo. Por isso a gente não lembra. Por isso que a gente não lembra. Mas foi, assim, a forma como ela reagiu que me chamou bastante atenção. O que eu senti do momento que a Gi quis dizer foi querendo dar uma conotação de que eu tava sendo muito radical. Sim. Mas você não lembra também qual foi o que aconteceu? Não, qual assim? foi o ponto específico, ela não. falou, mas você é feminazi. Você ela falou, tá muito muito feminazi. feminazi. Você tá muito feminazi. No sentido Tipo, de seja que menos, eu tô né? radical, Seja menos. tá indo pra um lado de um feminismo mais radical. Que também não tem problema nenhum, né? Assim, cada uma sabe o que passou e o que teve que aturar de homens pra ir pra um viés muito mais radical. E aí o processo educativo... E foi demorado. Compartilhando textos. Aí eu mesmo comecei a olhar, tipo, gente, é uma pessoa importante pra mim, porque eu coloco muito nessas gavetas, né? É uma pessoa importante pra mim? Se ela tá falando algo, eu levanto uma lanterna, sabe? Tipo, ok, vou prestar atenção então ao que ela tá falando. E daí ela começou a compartilhar uma série de coisas. Tal. E eu também mandava pra ela, tudo. E aí depois chegou um ponto que eu falei, Paty, não, realmente, tipo, mano, desculpa, foi uma merda, master o que eu falei pra você, tipo, nada a ver. Mas teve toda essa parte da abertura dela, né, em poder falar, da mim receber e conseguir desconstruir isso e tentar olhar de outra forma. Aí acho bacana também você falar, porque assim, eu tenho 40, né, era pra eu já estar bem... a parte, toda essa questão do feminismo e de melhor aí, como é que foi que isso aconteceu para você? Essa militância, a questão do tá dentro mesmo, do in, né? Do real in. Sim. Como até já ouvi de muitas outras mulheres, e que a gente estava falando até que antes de começar a gravação, acho que parte do espelho mesmo. Minha mãe é o meu espelho de força e de luta contra alguém dizer que a gente não pode fazer alguma coisa só pelo fato de ser mulher. Então, minha mãe sempre me mostrou muito que eu tinha que ser independente, que eu tinha que conquistar minhas próprias coisas, exatamente para não depender de homem, muito menos virar dona de casa e essas questões que o patriarcado quer vender pra gente como se fosse
o sonho perfeito da mulher. Então, começou assim, mesmo sem saber, total referência à minha mãe, mas depois, por conta do hardcore, o punk rock, sempre com umas letras ácidas de, né, protesto contra a política, contra posicionamentos, contra preconceito, racismo e todas essas questões, já foi, na minha adolescência, criando uma coisa muito mais forte dessa luta. E aí foi quando, em 2015, num desses shows da vida, eu conheci a Jaque, que hoje a gente até se considera como irmã, de um vínculo tão forte que ficou. E ela me apresentou as mulheres da coletiva Chega de Assédio. E aí foi que eu coloquei o meu pezinho no feminismo radical, sim. Porque quando a gente começa a sair da nossa bolha e a ver as vivências de outras mulheres e os porquês delas optarem por um feminismo muito mais radical, aí você começa a colocar a mão na sua própria consciência e falar, então, né? Quem sou eu para falar que o feminismo radical não é legal, Sim. sendo que eu não vivi esse tipo de coisas, né? Homens me fizeram passar por coisas e eu optei por isso. Então, aí nesse período que eu estava super engajada e conheci essas mulheres que são maravilhosas dessa coletiva, e aí foi quando a Gi, conversando com ela sobre, a gente falando coisa, soltou esse, você tá muito feminazi. E aí, primeiro foi um susto para mim, porque, exatamente, a gente se gosta, tem uma relação de vínculo bastante tempo, e a gente não espera, acho que é isso, o que dói mais é ouvir isso das pessoas próximas de você, sabe? De mulher ainda, né? De mulher preta de mulher dói ainda, mais. sabe? Um combo de coisas que vieram. E aí eu falei, não dá pra deixar isso passar, vamos, calma lá. Ainda bem. Tipo, vem cá, amiga, Calma lá, né? peraí, a gente precisa, então, conversar melhor sobre isso aqui. E aí fui mandando artigos para ela de como esse termo é um termo para machucar mesmo, que foi criado que é utilizado por quem não tem nada de conhecimento e nem se dá ao trabalho, né, de entender o que é o feminismo minimamente, porque o feminismo procura a igualdade, né? Não ninguém sendo mais que ninguém. E aí, o que, né, o nazismo, todos sabemos que, né, não fez absolutamente nada disso. E aí foi nisso, aí foi isso que começou. Eu comecei a mandar vários artigos para ela falando de como esse termo era depreciativo e o quanto é complexa essa colocação. E acho que o ponto, na verdade, disso tudo, dessa nossa amizade, não é nem para mim, é muito mais para ela, que esteve disposta a colocar a mão na consciência também e parar, né, de repetir, ver, né? Para ver o que tá Que só reproduzindo. Que aí também vejo muito quando você fala da falta de conhecimento, essa questão também que as eleições trouxeram, né? Que foi muito, para mim, foi muito sofrido. Aí queria saber você, quantos blocos, quantos unfollows. Nossa, incontáveis, eu acho, viu? Foi triste, mas por um lado foi bom, porque eu pude saber com quem eu estou lidando, né? Sim. E esse boçal que está como presidente, ele está sendo porta-voz de muita gente que não tinha coragem de expressar o racismo, a xenofobia, misoginia. Sim, tudo quanto é discurso de ódio, né? E, por um lado, em contrapartida, tem poucas pessoas que são boas, cara. Isso que acho que me dói mais. Que votaram nesse cara porque, mas eu não vou votar no PT, eu quero um Brasil diferente, e não tem esse olhar, sabe? Esse olhar real mesmo. A gente não falha quando a gente deixa de seguir e não tenta... Que nem a Paty pegou na mão e... Não dá, tem pessoas que não têm diálogo. Não dá. Estão dispostas a ouvir. É aquele lance, eu só consigo ajudar você se você me pedir ajuda. Sim. Eu não consigo te ajudar se você não quer. Tem pessoas que não estão predispostas e nem dispostas a escutar. Elas já estão com a verdade. Então, você só vai se desgastar emocionalmente. E houve um desgaste muito grande por mim, acredito que por todo mundo aqui, assim. Não, e eu tava doente, me senti Sim, doente a gente mesmo acaba adoecendo, né? Adoecendo.
E eu deixei de seguir muita gente, deixei de falar mesmo. Na minha família, dentro da minha casa, é assustador, assim, né? De ver... Não foi um discurso falado, mas foi velado. Sim. Sabe, total. Quando você fala... E seu Natal, porque, assim, Yane, eu também. acredito que chega uma hora que, se você não se posiciona, você está do outro lado. Não dá para você ficar em cima do muro, entende? Então, se a pessoa não fala... E isso me chateou muito, Se porque tem eu opressão, falei, tem lado. como que pode um cara que é filho de preto, sabe, guerreiro, é esquisito, é assustador, né? Porque o cara é declarado um cara racista, entende? E como é que você vota num cidadão desse, cara? Que prega o ódio, né? Então, na minha casa já teve várias discussões, várias. A ponto de almoço de domingo, a minha mãe chorando pedir para mim assim, por favor, não fala. Sim. Só que eu sou o tipo de pessoa... Agora que eu estou buscando uma elevação espiritual, que eu estou... Né, eu engulo água e cuspo para não engolir, para não ficar mal, sabe? Esses esquemas, esses exercícios, porque eu sou de falar. Sim. Eu sou de que já quebrei mesa, de verdade. Né? Te entendo. Porque já chegou em casa, almoço de domingo, começar a cair nesse bendito assunto de política, Bolsonaro, e aí eu já começo, né? Você já levanta assim, você fala... não, vai se amigo, reposicionando, você fala, você não vai falar isso aqui na mesa, em casa. Você tem filha, você tem mãe, você tem irmã, sabe? Então eu sou vagabunda também, sabe? Esse tipo de coisa. Pô, sou sua irmã, não, né? E aí é bloco, cara, não dá. Que é o que a Paty falou, né? Que é difícil ouvir de quem é mais porque, próximo, assim, é o que eu falo, né, se o meu corpo sumir, cara, o cara alerta pra ele, tá ok, foda-se. Foda-se, ele não vai se preocupar comigo. Então. Eu vou ser só mais uma, não é ele, não é a família dele, não vai ser a filha dele, não vai ser o pai dele. Então, pra ele pensa assim, pô, não sou preto, não sou pobre, ele acha que é rico porque ele ganha, sei lá, 3, 4 mil reais, é um assalariado, mas o cara acha que ele é da elite... Né? É lamentável. Consciência de classe gente, zero. Isso é lamentável. Né? Isso é lamentável pra caramba. Então, pra ele, sabe, ok. Então, é o que a gente... Aí é o que eu me pergunto, né? Eu falo, caramba, meu, amigo, isso é amigo? São amigos? Aí eu pergunto pra vocês, e aí? Quem tem um amigo tem tudo? Como é que funciona isso pra vocês? Então, tipo, eu vou lembrando sempre que a bolha é muito confortável. A bolha é muito confortável. Ela é tão quentinha. Ela, sim, é muito gostosinha. Porque você vai se educando, você vai abrindo o seu horizonte para tentar entender, ter uma empatia sobre coisas que você não vive, para entender o aspecto do outro. E aí, quando você vê uma coisa assim tão próxima, é a sua bolha estourando, você fala, cara, essa bolha, realmente, eu não vi esse outro lado. Eu, hoje em dia, infelizmente, prefiro a ignorância do que saber se meu pai, em quem ele votou no segundo turno. Eu prefiro essa ignorância do que supor que um homem negro, sem consciência de classe, sem consciência racial, tenha votado em quem eu acho que ele votou. Então, eu prefiro a ignorância. Eu me escondo atrás dessa bolha de vez em quando, porque ela, novamente, ela é quentinha, ela é gostosa, e tipo, nem todo mundo tem essa didática. Tem gente que está disposto ao diálogo, mas tem vezes que você também não está disposto a explicar, a falar, porque você e também não tem... seu também, né? Não, e você não tem necessariamente essa não falta a palavra, talvez essa noção que você tem esse conhecimento para passar. Tem vezes até que veio uma insegurança de falar, tá, eu também não sei tudo. Sim. Então, quem sou eu para explicar para você? E aí eu acho o bloco perigoso. Porque aí a gente vai se cercando de coisas que só a gente gosta, de pessoas que nos ofenderam. É difícil, porque eu também vivi essa coisa na família do Natal, do almoço, quando você já vê, você já está com o dedo na cara de alguém que, né, teoricamente, te pariu, te criou. E a mãe sempre pacificadora ali no meio, né? É sempre muito engraçado que quando... Eu não gosto dessa galera do deixa disso, sabe? Não, e é muito engraçado que quando mandam calar a boca, é sempre para você que é mulher, né? Ah, óbvio. Óbvio. Pro cara que tá falando folgado, quase quebrando a mesa também, ele pode, mas você tem que ter compostura. Você é louca.
Você é louca, você tem que ter compostura. Na primeira oportunidade. Né? Mas, enfim, tem hora que... Mas isso é bem de mim também, bem a libriana retardada, que, tipo, tem hora que eu me omito na briga, mas não me omito de lado. Essa omissão... Mas você consegue, então, dar um rolê com um bolsominion? Assim, não, vamos tomar uma breja aí, eu não consigo. Mano, então, mas no âmbito da família, eu então, mas eu evito. Você não bloqueia o desgraçado. Como é que você fala? E aí, amigo? Não, então, mas esse bolsominion que tá falando que ele quer, que ele tá, tipo, bandido bom é bandido morto, inclusive depois do que aconteceu no Extra. Nossa. Sendo que mais da metade da minha família é negra. Você não bloqueia, e como é que você faz? Não é questão de bloquear. Essa galera radical que quer morte para os meus, eu não tô junto. Diferente daquela tia que você sabe que é ignorante, na ignorância no sentido de não ter noção, dimensão daquele discurso. É diferente. Tá. Radicalismo, essa galera que quer morte para os meus, que acha que se eu for estuprada de noite vai medir os meus shorts, aí é diferente. Entendeu? Aí você se posiciona mesmo e fala... Meu... Posiciono para a tia também, para ela saber aonde vai, até onde ela pode mexer. Mas eu não vou brigar com ela, por exemplo. Entendi. Diferente do outro cara, que aí eu vou querer que ele rale a cara dele no asfalto. Aí é diferente. Ufa. E você, Gi? Como foi seu Natal, almoço? Não, Natal... Amigos? Não, de amigos, gente, muitos, né? Sei lá, acho que eu tinha uma meta diária de aproximadamente 20, 30 unfollows, blocks e afins para conseguir sobreviver. E aí, mas no meio disso eu comecei a fazer um exercício mesmo, né? E acho que cabe também a gente tem muitas relações de amizade que acabam sendo, né, tóxicas, aquelas pessoas que acabam te sugando, né, e tudo mais, que demandam mais tempo, que você tem que parar, tentar explicar melhor, colocar outros pontos de vista, e aí no final eu acabei, mas tá certo, correr, deixar, né, esse negócio de lado. Natal foi de boa, porque, todo mundo já encheu a cara, e aí foi meio Mas ninguém falou, não teve assunto Não, porque também, assim, no grupo da família eu já me posicionei bem, né? Meu irmão já peguei, ele falou, mas o ministro é bom, eu já quase matei ele. Ele recebeu notícia, 7 dias, uns 8 reportes diários. Ele falou, tá bom, Gisele, eu não vou votar nesse homem, calma. Ele ligou pra minha mãe e falou, acalma sua filha, que eu não existe mais a possibilidade. Okay. Ele cogitou, porém... Levantou que o ministro que foi onde se pautou, né? Pra quem acabava tendo alguma noção de economia ali, essa coisa do ministro, Paulo Guedes, o nome, blá, 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 e esquecia-se todo o restante. Mas penso muito na questão das amizades tóxicas. Como é que você leva isso, Paty? Você consegue enxergar a questão do vampirismo como era antes, quando você era mais nova, como que é hoje? Assunto complexo. Porque, assim, apesar de toda essa história, né, do feminismo e a gente se ajudar, eu acho que a diferença tem que ser dentro de cada um, assim, porque... Infelizmente, eu já me vi sendo uma pessoa tóxica dentro de uma relação. Então, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho dentro mais, sabe? Quando você também não foi uma pessoa tóxica, igual nas relações que vocês falaram, de família, tudo, eu acho que o mais importante disso é a gente se autopreservar. Se você vê que é uma pessoa ali, querida, que vale a pena você tentar o diálogo, mesmo ela... indo num caminho, né, totalmente contraditório das suas verdades, vale a pena essa pessoa eu tentar o diálogo? Mas com pessoas igual tomar breja com o bolsominion, é pessoa que você vai acabar se desgastando. Né? Então, acho que é isso, o autocuidado e olhar para o interno, assim, porque eu já reconheci em mim situações que eu fui uma pessoa tóxica. Sim. E aí isso me serviu para que eu conseguisse né, não ser mais isso, e muito pelo contrário, ser uma pessoa que agrega nas amizades.
Então, acho que a gente precisa voltar um pouco pra dentro da gente, porque... Que também não dá pra estar todo dia bem, sempre bem, vão ter os bons e maus momentos. Com né? certeza. E também por causa desse toque que eu te dei em relação ao feminismo, não quer dizer que eu sou, nossa, a rainha feministona, nunca erra. Também não, sabe? Tipo, é um processo. Acho que é isso que a gente tem que guardar dentro da gente, assim. São os processos, não fiquem se martirizando por não chegarem em tal ponto ainda, ou reproduzirem tal coisas. É o processo, cada um leva seu tempo, leva tudo, mas sempre se voltando para si, se respeitando, seu autocuidado e identificando os pontos que você mesmo tem que se melhorar. É assim que eu faço, pelo menos comigo, tentando sempre ser uma pessoa melhor. Ai, gente, tesouro. Tesouro de my life. Curiosidade. Você que se envolveu mais nessa parte do feminismo, tipo, de fato, militante mesmo, não só assumir a palavra para si. Como foi com as suas relações de amizade, elas fora do movimento feminista? Não, Mudou hoje muito, em dia, assim? muito. Não, na época, assim. Hoje em dia, você já deve estar maravilhosa de amigos. Não, mas é um processo real mesmo, porque eu estava até conversando esses dias com mulheres aleatórias, que hoje também todas se reconhecem como feministas e tudo, mas na fase da adolescência a gente encontrou um elo em comum que todas, na adolescência, tinham muito mais amigos homens do que mulheres, assim, tipo... Porque a gente estava para fazer o do contra. Nossa, não pode andar com o menino, então eu vou andar com o menino. Não pode fazer isso, não pode pular o muro da escola, então eu vou andar com os meninos. E aí a gente vem nessa crescente, né? E aí, atualmente, né, que a adolescência passou, atualmente, assim, tenho um amigo homem que eu, assim, considero realmente. E aí eu acho que essa que é a grande sacada. E essas mulheres que eu estava conversando, coincidentemente, a mesma situação, na fase da adolescência, todas com muito mais amigos homens e hoje, assim, contando nos dedos e a relação é muito mais com mulher. Então, eu acho que isso que me agregou, assim, de eu aprender, porque quando a gente está nessa relação de adolescente sempre com mais meninos, a gente também... rola o discurso totalmente machista de não, mesmo é chato ficar com as meninas. As meninas não querem falar de nada legal, a gente fala de futebol e brinca, sabe? Então, eu acho que foi isso, assim. Hoje em dia, eu paro com o julgamento mesmo. A aproximação masculina me fazia ter liberdade, né? Na verdade, que nem pra mim era... Puta, então eu posso jogar bola... Eu posso ir pro rolê e tô segura aqui no meio deles, né? Assim, acabava não vendo tantas coisas, né? Que aí minha mãe, nossa, mas não vai brincar com as outras, né? Tipo, não gosto. Não gosto de papo de mulher, chato, vai em chá de cozinha, aquele blá, blá, blá. E penso muito mesmo hoje em dia, né? Não é... Muda muito nossas bastante. relações. A reforma, daquele lance de mulher invejosa, de... a que mulher é o seu boy. Rival, Sempre sei isso. lá, eu sempre tive amizade com meninas, mas tive muitas amizades com homens. Sim. E tenho muitos amigos homens, cara. Sim. Muitos. E pra ter amizade comigo, é poucas ideias. Então, os meus amigos sabem como eu sou. Então, eu escolhi, entendeu? Sim, esses meus amigos que correm pelo certo. Na minha concepção, né? Não é os meus amigos não são os caras que recebem nudes de minas e compartilham. Não são os esquerdomachos. É o mínimo, na verdade, não eu acho, né? Então, assim. Porque pra mim é incompatível ter um cara que eu chamo de amigo que tem esse tipo de postura. Sim, então, não dá. Entendeu? Pra mim não dá. Então, logo de cara, assim, eu já me posiciono. Como a gente tá falando de amizade, né? De quem tem amigo tem tudo. Como é que funciona para vocês? Como que a gente transforma o outro? Quando que a gente pode sentir se vai pelo amor ou se vai pela dor? Esse lance de... Até o lance que a gente deu de assumir o erro, por exemplo. Você usou um termo horrível que, infelizmente, muitas meninas falam ainda hoje em dia, né? Mas você assumiu, falou, você colocou a mão na consciência e falou, putz, eu fiz merda, né? É por aí. Mas como é que foi? Como que é isso pra vocês, assim, esse lance de assumir o erro, de transformar o outro? Eu não tenho muita dificuldade de assumir, não. Tenho até
como trabalho há bastante tempo na área corporativa, tem um monte desses testes psicológicos que a gente chama, né? Eu tenho facilidade para autocrítica. O meu problema é a explosão. Que na hora eu tenho se eu contrario, então eu tenho uma explosão, mas aí eu tenho isso mesmo, de depois analisar e conseguir vir e... Não, tá errado, não é por aqui, né? Acho que para mim é muito forte isso de pelo amor, pela dor que eu tenho. Eu tive um avô evangélico e era isso... o tempo todo ou vai essa pelo cobrança, amor, ou vai pela né? dor, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Então, tipo, gente, não tô querendo dor, não. Tô de boa. Tô suave de dor. Tô suave, né? Paro pra estudar um pouco, pra olhar um pouco isso. Mas tenho amigas também que vejo que tem hora que... Gente, o melhor acho que é você sair de cena também. É conseguir enxergar quando é hora de dar um passinho atrás, sabe? Pra vocês, até que ponto é importante, tipo, levar uma amizade que você vê que, sabe, tá ficando incompatível com a sua postura de vida, com o seu direcionamento. Mas você tem uma amizade com a pessoa, você gosta dela, mas você percebe que... Até que ponto vocês acham importante manter essa amizade? Então, eu acho que todo esse cenário político que a gente está vivendo, né? Uhum. Eu acho que ele veio exatamente para ser esse divisor de águas, assim. Todo mundo falando que bloqueou várias pessoas. Aposto que foram pessoas queridas juntos também, mas acho que chega um limite, né, do que é minimamente aceitável. Saudável. E saudável. Então, acho que são, além da amizade, outras coisas que a gente tem que colocar na balança também. Sim. Que a amizade é algo maravilhoso, mas, infelizmente, as pessoas... Cada pessoa é uma pessoa e pensa de um jeito diferente. Então, aquilo, como você falou, a pessoa que quer a morte dos meus... Vou passar pano, ser amiga, então. Desculpa, não dá. Não dá. Vocês acham que com esse lance das eleições, desses bloqueios reais, não só virtuais, acabou deixando a gente meio sozinho, solitário? O que vocês acham disso e como vocês lidam com essa situação? Vocês se sentem sozinhos com isso? Se sentiram, né? Assim, eu acho muito que eu, bem libriana mesmo, a gente romantiza, idealiza relações, inclusive amizades. Concordo. E a gente fica super achando que aquela amizade que você conheceu lá com 5 anos, na creche, no pré-primário, dividiam bala, que é sua amiga, e foi, tipo, gostavam dos mesmos menininhos depois, e, tipo, e a gente vai levando isso para a vida muito por romantizar esse passado, de lembrar desse passado, que hoje, no presente, não tem nada a ver mais com você. Sim, e concordo. Aí, tipo, por isso, em algum momento, antes da gente da gravação, eu falei, eu fiquei um pouco chocada, mas não surpresa, porque eram pessoas que eu considerava amigas, mas que já estavam distantes de alguma forma de não saber se eu estava bem no dia a dia. Então, até que ponto vale manter essa relação que já nem existe mais, exato, né? Exato, é apenas uma lembrança, um eco de um passado que não existe mais. E você carrega muitas amizades de infância? Então, ano passado, antes mesmo da eleição, eu já estava nesse processo de lembrar de tudo isso, e a eleição foi um divisor no sentido, tipo, tá, beleza, realmente, se essa pessoa está, de fato, não levando em consideração mulheres, negros, LGBT, a gente tem muita coisa diferente, inclusive isso não é amizade, já é tóxico. Sim. E aí eu preferi fazer o desligamento, assim. E ninguém me doeu muito, não. E a Van perguntou se a gente ficou solitários, né? Sim. Eu acho muito o contrário. A gente, claro, que se afastou de uma leva de pessoas que, infelizmente, o pensamento não dá, mas eu acho que as relações de quem ficou se fortaleceeram. Lógico, eu não tenho namorado com isso, gente. Glória a Deus. Olá, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que é isso, então. Assim, rola um processo mais solitário, porque por você ter que deixar pessoas que foram tão queridas na sua vida no passado. Mas acho que o ganho do posicionamento também de quem se posicionou. Houveram várias surpresas, né? Eu tive várias, sabe? De gente que eu achava que, sei lá, no trampo, puta, chato. Nossa, o trabalho é complicado. E aí você olhar o cara, mano, militando master, sabe? Postando, brigando, tipo, mano, mandando tia tomar no cu. Falei, nossa, olha com orgulho, sabe? Assim, tipo,
vamos tomar um café, amigo? Sabe, dar um abraço. Então, houve também essa... A gente não pode olhar também só o lado negativo, né? Não, sim. Houve essa parte do... E eu senti que as pessoas que estavam ali estavam bem envolvidas, né? Bem se doando mesmo. Então, pra mim não foi tão dolorido, porque eu acho que o ganho foi maior também, de conseguir ver quem estava falando a mesma língua que eu. Sim. Só voltando ao que você compartilhou o lance do amiguinho da escola e tal. Uhum. Eu sou ariana, né? E sou filha de Oxum, então sou puro amor. E... Só que não. Abre aspas. E aí Quem tinha que um duvida? amigo, eu era mais velho, sou mais velho que ele. Na época eu tinha 23, acho que ele tinha uns 15 anos. Criança, moleque, criança. E aí, tipo, eu engendrei ele no mundo da música, apresentei ele para todo... O moleque é um excelente músico, baterista. Pilili é o vulgo dele. Esdras Felipe de Oliveira Luiz morava no Secap. Beijo, Pilili. É um grande músico. Beijo, Pilili. Pilili é incrível. Vocês devem até conhecer, viu? Já tocou com o Valério, toca com o Hurt Mode, uma par de gente aí. O moleque é sensacional. Tá tocando com o Polara também. Enfim. Esse menino era um menino bonzinho, não usava nada, não bebia, bababá. Foi na época do Stray Edge e tal. E eu continuo até hoje, 40 anos e tô nessa fita aí. Mas beleza. E aí, o que aconteceu? A gente era muito próximo, cara. Era aquela amizade de irmã mais velha, de levar pro rolê, nananana. Aí o tempo foi passando. Ele entrou na faculdade, ele foi morar fora, foi pra Campinas. Aí houve um afastamento físico já, né? A gente se via todo dia, aí ele foi pra lá. E aí ele virou a chave na faculdade, assim, tipo, faculdade, coisa nova, nananana, enfim. Aí quando esse menino, eu trombei ele novamente, ele era outra pessoa, assim, tipo, totalmente diferente. Tomando bons drinks e etc e tal. Cara, eu fiquei chateada. Chorei. Falei, meu Deus, Doeu olha esse em menino. você. Doeu. É um falecimento, né? Meu amigo morreu. Exato, meu amigo morreu. Eu falei, gente, sabe? Eu fiquei mal pra caramba, assim. Mas aí passaram uns 2, 3 anos, eu coloquei a consciência no lugar. Parei até de falar com ele, olha que louca. Olha a maturidade possessão. da época, né? A gente realmente se apega num passado. Sim, da amizade. Eu falei, esse menino, ele é meu amigo, eu não posso me afastar dele assim, não existe isso. Que aí também... Cadê o respeito, né? A mudança. Exato. Porque até então ele não fez nada, não votou no Bolsonaro, né? Não, eu acho que não. Aí não era amigo. Não tava mandando beijo aqui. Não. E aí, depois de um tempo, eu entendi isso. Eu falei, eu continuo amando o moleque. Tipo, um amor grande, a gente se vê por pouco, a gente se fala, mas é uma outra questão, Sim. Entendeu? Tipo, a gente não deixou de ser amigos, mas tem aquele momento que você tem que deixar mesmo. Fazer o afastamento desligamento. natural. Afastamento. E contrapartida, tenho amigas que eu tinha muita amizade, aquela coisa, aquele... amiga, e hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, quem é essa pessoa? Sim. Estranho. Mas também ok, né? Eu acho que são fases que a gente tem que saber lidar e é isso, assim. Entra também a manutenção dos dois. Se não fosse agir, se abrir para ouvir, não adiantava você explicar. Sim. Então, Exatamente. assim, também a manutenção é dos dois lados. Não adianta também, eu tenho essa nostalgia do passado, mas eu estou tentando e a pessoa está... Foda-se você. Aí também realmente não é amizade mesmo. Sim. E, Gi, mas você julgava muito as minas na época? Tipo, essa menina aí, ó... Gente, vagabunda, lógico, gente. não Roupa sei o quê. curta, puta. Olha... Olha lá, aquela quenguinha. Oh. Pra quê? Precisa disso? Olha. Esse decote, essa roupinha. Porque é algo que é muito enraizado, né, dentro da minha casa. Tipo, eu ouço minha mãe, né, falando, gente, essa roupa tem necessidade, que nesse horário, tá saindo desse horário. Então, acho que eu também me escondi muito, né? Acabei, nunca fui de decote, roupa curta, porque eu já tinha isso de... tá andando desse jeito, você tá caçando assunto. Então, eu já... Era muito... uma construção, como fala, é um plano perfeito, né? Que o patriarcado tem, né? Que o machismo tem. Você já começa ali, então você olha o outro, você aponta o outro, tá errado, tá isso, tá aquilo. E, mano, é normal, não, eu tô salva porque eu não tenho. Eu sou uma mulher correta, né? Tipo, que eu não uso decote, não tô me mostrando, não preciso trabalhar a questão da sensualidade e fico ali só
apontando o outro. Pra mim é um trampo todo dia. Todo dia. De olhar, né? De conseguir também ter esse ouvido atento com quem tá falando comigo, de, sabe, tentar passar de forma mais leve, que é muito difícil pra mim, que eu também sou de escorpião, é um negócio, né? A resposta é sempre bem agressiva, mas de passar com calma para as meninas, né? Porque não... Tipo, gente, nada a ver isso, já era. Tipo, eu sou do século passado, mas minha cabeça tá aí, né? E o cérebro é um músculo, né? Evolução constante. Mas pra mim é punk. Mas você acha que a gente tá se unindo mais? Você agora tá conseguindo se unir mais com as mulheres? Julgamentos? Não, sim. Porque é aquela coisa, a lanterna foi acesa, né? Tem uma luz que pisca. Então, antes, que nem você olha a casa aí, que nem a casa de menina que foi estuprada em festa, que antes você já virava também bebaça. Tipo, até no funk, né? Tipo, não, que a galera julga bastante, então, né? Fale sobre o funk. Fale sobre o funk. Olha. Essa experiência antropofágica. Recentemente fui, por incrível que pareça, eu não vi nada. Nada, nada, nada. Vi roupa curta? Eu também tava. Até porque Rio de Janeiro tava 35 graus. Na minha cabeça tava mais, porque é bem paulista, não tá acostumada com o calor que é lá. Umidade lá. Nossa, Jesus, né? Amado. Mas eu, particularmente, não vi nada nesse sentido. Nada, 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 nada. E era bem um preconceito meu também. Eu não sou essa pessoa que gosta do funk. Você não vai me ver rebolando até o chão. Fiquei me senti muito humilhada, inclusive, quem conseguia, eu não consigo. Eu tenho isso também. Me senti humilhadíssima. Quadradinho. Como assim minha bunda não chega aqui, 1,20 m rebolando até o chão? Enfim, não tenho joelho para isso também. Mas esse é outros 500. Mas eu fui muito com julgamento de paulista, dessa coisa de ouve, putaria e não sei o quê. E não vi nada. As letras falam. Tem um bequinho ali do lado? Tem um bequinho ali do lado. Vende pílula do dia seguinte? Vende pílula do dia seguinte. Mas eu... Já vende? Vende, R$ 9,90 na porta do baile. Mas eu não vi nada ali no meio. Nada, nada, nada. Puta, mas e as letras? Você se As letras... É porque eu sou a chata das letras. Não, né? eu também. Eu já depois fui eu até aquela... quero perguntar pra Paty, que ela gosta de hardcore e punk, eu quero que você fale E depois. funk. Enfim, também. E rap, então, no caso. Aí que tá. Gente, olha... E rap, no caso. Contraste. De verdade. Rap Então, também não dá. Eu Tem me hora atento que muito, principalmente ao punk, que o punk, porra, pra mim é a minha base. Então, é importantérrimo. Até tá rolando carnaval, vai rolar e tal. Tem um bloco X que já ocorre há um tempão. Eu não vou fazer propaganda. Enfim. É um bloco que é carnavalesco, que eles cantam punk, né? E pra mim o punk é algo extremamente sério, cara. Sagrado. Extremamente sério. O carnaval também é. Carnaval true, escola de samba, maior respeito que tem, tá ligado? Outra ideia. Agora, a Lalaô, feito por Playboy, que, mano, pai, leitinho, não rola, fi. Não rola, sacou? Não. Agora, em relação ao funk, como que é as letras, porque são sexistas, machistas? Totalmente. Sim, Como é que é para uma feminista rebolar até o chão? Não, primeiro que, como eu disse, não tenho joelho, então já nem vou. Mas era aquela coisa bem que falava, tipo... Amplitude, sim, né? Era aquela coisa, tipo, uma mão no joelho e outra na consciência. Você vai, tipo... ou você abstrai... Puta, é foda. Porque é igual a mesma coisa do rap. Você não ouve, cara. Tem umas coisas muito fodas. Eu adoro Racionais, mas se fosse tentar algumas coisas... pra trás, né? Século passado. Hoje, né, pro cenário, as Sim. letras que nem Sobrevivendo no Inferno, você traz pra hoje, mas, você gente, fala, não, gente... eu me peguei numa extrema contradição. Eu adoro, hoje em dia eu tô ouvindo em looping Djonga, por exemplo, e acho extremamente machista. E como você fica com isso? Porque é outro tipo de tapa também, porque aí entra a questão racial, e aí a gente consegue desassociar a parte machista da parte racial da questão, e aí vai entrando várias coisas. Quando você vê, você está ouvindo um monte de coisa, você fica, meu Deus. O Racionais eu não vou passar pano, mas não, machista pra caralho. Sim, não passo pano. Gosto, não passo pano, porque também foi uma das minhas escolas na época. Sim. Só que já se retrataram com relação a isso. Só que não deixaram de ser machista, entende? Porque você vai ouvir a letra... Se retrata por conta da imagem pública. Por conta da mulher que está à frente também. A filha mas, Daniel, vocês conhecem algum homem que não seja machista? Não. Por favor. Não. Existe isso, cara.
Nem. Se a gente tá tentando tirar isso de dentro da gente... Tem mina machista. Então. Como é que funciona isso pra você, Paty? Se você escuta uma mina... Que a Gia, ainda bem, graças às deusas, Me ela salva. já... Foi. Né, foi Resgatei. Mas Obrigada, você senhora. escuta Amém. ainda, você vê discurso de mina machista, passando pano pra macho. Como você se posiciona com relação a isso? Você chega, continua tendo esse tom de miga, vem cá, Tenho. vamos... Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter com mulheres mesmo. Porque onde eu moro é uma região periférica também. Até por isso eu escuto funk o então fala da dia sua relação com o inteiro funk. da minha vida. Eu não tenho muitas escolhas. Ontem teve baile. Hoje vai ter baile Ouve de por novo. osmose, tem que ouvir. Tem que ouvir. Então, foi por um lado de... como fala aqui de ditado? Você não vai a favor, junte-se. Se é contra, Sim. junte-se a eles. Mas, então, e aí na região periférica tudo ganha uma proporção muito maior, né? O machismo das mulheres é muito maior do que... Demora para chegar, né? Demora para chegar. Sim. A gente tá aqui, né? é uma outra realidade. Então, eu faço novamente o meu papel, assim. Quando eu vejo minas reproduzindo o machismo ou alguma coisa do gênero, com mulheres, é sempre nessa calma. Mais ou menos, né, Ariana? Aquela calma. Mas sempre mais no sentido de acolhimento mesmo. Porque, igual, né, já tem tantas coisas para colocar nós contra nós mesmos. E, pelo menos na periferia, a menina só está reproduzindo o que ela está ouvindo dentro de casa também. Espelho total, né? Espelho total. O que ela está escutando dentro de casa, o que ela escuta no baile. Então, assim... ela só está reproduzindo. Então, eu venho com uma calma e para a gente conversar melhor. Não é assim, deixa eu te falar sobre isso e tal. E já tive resultados também de resgatar outras dos vales lá. As meninas já super se reconhecem. Não, eu sou feminista. Antes que ela fico toda orgulhosa. Que lindo. Mas para homem, não. Para homem, não. Já cansei. Já teve a parte de ter paciência, de explicar, falar, não, mas é assim, assim, assado. Não, a paciência já acabou. Tipo, mesmo pai, primo. Porque, assim, amigo a gente pode pegar e... virou ex, né? Boto lá na outra Sim. caixinha. E aí tem o mínimo de contato. Vou ter só uma relação cordial cumprimentando com oi, tchau. Mas e quando é pai, primo? Não. Tipo, Meu tio? pai é mega machista, gente. Relação dificílima, dificílima. E com ele a paciência já acabou também. Assim, fala, você vai sair com esses shorts? Eu falei, se falar de novo, tem um outro menor. Eu vou lá colocar. E tem. Aí ele sabe. Aí ele para. Sim. Mas, assim, primos também, por causa... A parte do meu pai, assim, tem mais primos homens, bem machistão, meus tios, bem machistas. E meu primo, que se reconhecia um total machista, hoje ele fala, não é bem assim, aberto por diálogo. Mas aí ele pegou a fase que eu tava com paciência já. Cara, Agora... a gente... Mas é bem por aí. E a gente está vivendo um ano de muita luta, muito discurso ao ódio. Tá assustador e medonho, né, meu? E eu queria saber de vocês qual é o limite para cada uma de vocês com relação às relações tóxicas com as pessoas no geral. Posso pensar? Pode falar, Iane. Qual é o limite? Quando as duas querem pensar. O tipo de limite Eu vou nessa, que vocês então. dão para vocês, tipo, emocional, assim, para levar ou não levar esse tipo de relação pra frente? Fortalecer o emocional. Eu acho que a partir do Boa. momento que a gente sai dessa carência de dependência, desse apego, dessa romantização, dessa amizade, parente, enfim, a gente consegue fazer esse desligamento do tóxico. Não é fácil, eu não consegui ainda. Deve ter muita relação que eu... Algumas relações conseguiu. Então, venceu mas em escrachadas. Tem umas que são muito mais sutis, que a gente vai perceber quando a gente está muito melhor. Mas é um aprendizado constante. Não se cobrar a respeito de, caramba, eu não consegui. Evitar essa autocrítica nesse sentido. E fazer a autocrítica que você falou do... Tá, e quando eu que sou tóxica? Sim. E quando o problema de fato sou eu? Esse é difícil, dói. Nossa, dói. esse é fase Complexo. Nossa, complexo. suicídio com Dói. faca de pão puma. Vergonha, tipo, não quero falar com ninguém, me deixem. É que tem essa toxicidade mais sutil. E aí, tipo,
essa sutileza que é difícil, porque é essa que vai matando. E A aí você nem escrachada se nota, larga. na verdade, né? Você nem nota. É um Não. comentário que você faz que, né, a longo prazo aquilo vai deteriorando o outro. Então, Sim. E os boys? Você conhece um boy, pá, mó legal. Você fala, porra, que legal, troca ideia, pá, 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 pá. De repente, o malucão é bolsominion. Esse eu vou jogar pra Gi, que é a que tá namorando. Porque... O que vocês fazem? É imediato? Tipo, amigo, passar bem? Não, Tchau. Então, não, o período das eleições não dava, não, gente. Pô, não dá nem pra olhar. Porque tá rolando, né, isso, né? De você perguntar antes, né? Conhecer o cara. E aí, você votou em quem, amigo? nossa, assim, tipo signo. É tipo signo. Né? Nome, quem você votou, signo. Isso. Acabou. Acho que tem que fazer essa Não, no meu caso enquete foi antes aquelas, de... tipo, gente, começa a curtir o outro, aí vê, postou algo falando mal. Ai, nossa, interessante. Postou falando mais mal ainda. Nossa, gente, olha que da hora. O coração da Ai, Té meu fica Deus do quentinho, céu. né? Ai, Na meu terceira Deus. que postou esculachando, você já mete coração. No meu caso, o lado bom, graças a Deus, amém, é o lado bom da questão, é que você já tá tão fora do padrão, já, que o cara sabe 5 quilômetros. Já sabe que não é, né? Isso aí tem cara de esquerdista, não. Isso aí tem cara que não é boa de Sim. família, não é boa família, não. Já assusta antes, né? Já assusta antes. Então, assim, bolsominion não é meu problema. Meu problema é outro tipo de... Ô, Paty, eu queria que você falasse rapidinho pra gente como que é ser uma menina de periferia. Porque, assim, é o que eu falo, o feminismo é algo importantérrimo, ele salva vidas, né? Mas eu acho que a gente não tem que militar apenas nas redes sociais, né? E nem, é o que eu falo, ser feminista na Oscar Freire, na Paulista, na Vila Madalena, é de buenas, né? Agora, você que está lá, você atua, você tenta mostrar para as meninas que um relacionamento, por exemplo, no qual ela não precisa nem ser espancada fisicamente, mas um relacionamento no qual ela é ameaçada, onde ela sofre constantes... essa roupa não, e não sei mais o quê. Você tenta mostrar isso para as meninas de lá? Como é que funciona isso pra você? Sim, tento muito. Sempre muito diálogo porque acaba que tá tão dentro, né, da nossa sociedade, essas questões pequenininhas que vão acontecendo e elas simplesmente vão normatizando. O que aconteceu recentemente foi uma delas, a gente conversando, ela pegou e falou... Ela tá desempregada atualmente. E aí, de chegar em casa e o boy falar... Nossa, não, mas se você tá aqui, você tem que fazer as coisas. Né? Tipo, de casa, assim. Ai, não, porque se a casa suja, imunda... E, sabe, um exagero, assim, além do que tava. E aí, sentei com ela e falei, então, olha, pera lá. Não é assim, né? Mas acho que o que eu gosto mais ainda, de como eu tenho a liberdade total, é de chegar nele. Legal. E aí falar como assim, eles reagem? então, você tá sendo mó escroto. Falar, ela não tem obrigação nenhuma, então, tipo, ou vocês vão se ajudar, e aí surte efeito, porque muitos anos lá, né, eu tenho uma voz ativa. E é todo momento, assim, não é... Nossa, é desgastante, mas é ótimo. Quando eu tô lá, os meninos passam as novinhas de shortinhos, e aí eles vão... Mexe, homem mexe, né? Aí eu já, vocês estão sendo tudo escroto, para com isso agora. Tipo, a menina nem terminou de passar ainda, eu já tô gritando com eles. Sim, então, sim. é assim que eu faço, assim, o que tiver na minha vista... Eu já pontuo na hora e já falo, e eles super me escutam. Isso que é o mais legal. Pô, legal. Eu peço muita luz pra gente. Bom, o IFEMI tá encerrando, infelizmente, a gente já tá no limite. E eu peço sempre muita luz, que a gente tá num ano difícil, né? E ser mulher não é fácil, nem um pouco, desde quando a gente vem pro mundo e até o final é uma missão árdua. Né, e que a gente consiga desconstruir cada vez mais isso, né? De apoiar as mulheres que estão com a gente, as que não estão também, que estão dispostas a nos escutar, né? E é isso, cara. Nas minhas considerações finais, eu mando um beijo para todas as mulheres que fazem parte da minha vida. São várias. E é isso. Eu quero que você fale, Gi, também, suas considerações finais. O beijo de hoje vai pra minha mãe, tadinha, que não sabe o que é podcast, mas toda vez que eu tô saindo pra vir pra cá, ai, filha, vai gravar lá?
Como vai ser? Qual que é o tema? Sim, ela dentro, né, do universo dela tenta participar e, assim, dá as ferramentas para... Ela me deu as ferramentas para poder ter uma vivência melhor, né? Agradecer a Paty, minha amigona. Eu que agradeço. Pedir ao pessoal aí que está ouvindo, que compartilhem aí entre os amigos o IFEME, fortaleçam a WeArts, os projetos aí dos amigos, para a gente mostrar mesmo que a amizade é você tá junto com os seus, alimentando aí os sonhos, né? Fazendo isso tornar realidade. E que amigo a gente separa em gaveta mesmo, gente. É normal, tipo, ok. Bem, eu queria muito... Meu beijo de hoje vai para quem está disposto a ouvir, assim. Mulheres, principalmente, que estão dispostas a ouvir. E um beijo mais apertado ainda para mulheres que não estão dispostas a ouvir agora, mas que peguem essa semente, botam na cabeça, guarda, alimenta ela para mais tarde. E quando ela vier, a gente está aqui, tá? E é isso. Paty, muito obrigada por você ter vindo aqui somar com a gente. Tá? Eu que agradeço, meninas. Quais são as suas considerações finais? Manda seu beijo. Vou mandar beijo pra minha mãe. Que, nossa, inspiração total da vida, né? Bacana. As mães são embaçadas. Agradecer a vocês pelo convite, Gi, amiga. Obrigada, foi maravilhoso. Esse diálogo é muito importante. A gente precisa falar mais e levar ao máximo de lugares que a gente puder esse diálogo. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Eu falei que ia mandar um beijo geral. Vou mandar um beijo para Samira, minha sobrinha, que está escutando com certeza, que é um orgulho para mim. Beijo, Samira. Tipo, o meu irmão é, tipo, machista pra caramba, e essa menina nasceu pra mostrar que veio, sabe? Ela joga na cara, assim, o tempo todo, que é um orgulho, de verdade, assim. Fico muito contente com isso. E é isso, compartilhem, nos apoiem, dá seu like, e é isso aí, gente. Muito, muito obrigada e beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau. E assim o IFEME contou com a direção de Anne Blisset, trabalhos técnicos Daniel Herrera, Paulo Oliveira e Bruno Berqueras. Apresentação por mim, Vanessa Castro, e das manas Gisele Trevas e Iane Cândida. Realização WeArts, Casa Maia. E não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, @Casa WeArts. Beijos e até a próxima.